aqui com esse grupo poderoso, né? Esse grupo maravilhoso, para a gente ter um bate-papo bem espontâneo mesmo, certo? Hoje a gente vai estar dando início, né, a esse bate-papo em cima de Salmo, Salmo 1, 2 e 3, tá certo? E aí a gente vai estar comentando algumas coisas, vai estar batendo realmente esse papo, né, santo, onde você vai ser edificado e nós que estamos aqui também, né? Então, se você já compartilhou, fica ligadinho aí, não deixa nada roubar a tua atenção, porque essa noite é uma noite de avanço, é uma noite de crescimento, onde Deus vai tratar conosco. E se eu fosse você, eu não perdia nem um minuto sequer dessa live, que Deus vai tratar com você, tá certo? Dá tempo ainda de você dar uma carreirinha lá na cozinha, pegar um copo d'água, sentar aí, ficar com expectativa, porque Deus vai falar o seu coração essa noite, tá bom? Através da nossa vida, do mesmo jeito que Deus vai falar no nosso coração, se você atentar, abrir o seu coração, Deus vai falar com você. Quando o Instagram tiver aí, dá um toque, para a gente estar comentando com o pessoal também. Então, fica ligado aí, como eu falei, apresentei, você que chegou depois do início, né? Hoje está conosco a irmã Tainara e Alantes, que é o casal também que faz parte do nosso grupo de jovens aqui dos Atraídos. Eu vou apresentando e vocês vão falando aí, tá certo? As boas-vindas para o pessoal. Então, Tainara e Alantes vai estar aqui junto conosco também nesse bate-papo. Então, se apresentar aí para o pessoal. Graças e paz, pessoal. Meu nome é Tainara, faço parte do grupo de jovens, sou casada com a Anderson. Está aqui. Boa noite a todos, né? A graça e a paz. Né? Como já foi falado no início aqui da nossa live, nós fazemos parte do departamento de jovens da nossa igreja. E você é o nosso convidado essa noite para estar conosco aqui nessa live abençoada. Compartilha, passa para os teus amigos, que ainda dá tempo. A gente está só começando, vai ter muita coisa boa aqui essa noite. E como foi dito, né? Eu sou casado com Tainara. A gente tem uma menininha chamada Ana Júlia. E eu não sei se ela está nos assistindo, mas... Estamos aqui e seja bem-vindo. É isso aí, a gente também está com o nosso irmão Gabriel, que faz parte do louvor e dos nossos jovens também. Eles são casados, né, mas faz parte também do nosso grupo de jovens, onde a gente está avançando junto, tá certo? E hoje está com a gente Gabriel também. Fala aí, Gabriel, o profeta. Solteirão, tá solteiro, não é casado. Graças e paz a todos. Sou o Gabriel e eu sou casado com ninguém ainda. Mas é muito bom ter você aqui, você que está aí nos assistindo. Fica ligado, porque tem muita coisa boa vindo por aí. A gente está aqui com um pessoal mais experiente, né? Que tem nos ensinado, que é o Diácono Wendel. A gente também aprende no grupo de louvor, né? Nosso vice-líder Alantes e o ministro Del, que são pessoas que têm edificado nossa vida cada dia mais. E o pastor Adilson, né? Junto com o pastor Ailson, o pastor auxiliar daqui da igreja. Então nós temos aprendido muito com esses homens de Deus. Então fica ligado. Então não assiste só essa live não. Vai procurando mais um bocadinho aí que tem muito mais coisa para você aprender e desfrutar de Deus, tá bom? Aleluia. Hoje também está com a gente aqui, né? O Williams, que faz parte do grupo de jovens, também está solteiro, né, William? E está aqui. A gente não está fazendo nenhum curso aqui não, para namoro não, mas só está dando as boas-vindas. Fala com o pessoal, William. Então, boa noite, graça e paz, né? Então, cria expectativa, te prepara para mais uma noite de crescimento e de avanço. Aleluia. Está com a gente também o ministro Del, né? Que faz parte do louvor, o líder do louvor. Boa noite, ministro. Boa noite, graça e paz. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, né? Sendo edificado por esse momento, né? E eu estava observando aqui, rapaz, olhando aqui entre os jovens, sou o mais novo. Rapaz, que coisa. Ainda está nascendo os cabelos do senhor, né? Ainda está nascendo os cabelos aí, né? Amém. É um prazer, né, estar aqui participando desse momento com vocês, daí do outro lado, né? E fazer parte também desse grupo maravilhoso que esse pessoal dos jovens, as bênçãos do Senhor Jesus. Aleluia. Também está com a gente, né, o casal Milena e Bruno, faz parte do louvor. Também são casados e faz parte do nosso grupo de jovens aqui atraídos também. Graça e paz, boa noite. Graça e paz, amém. Sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem aí na expectativa, amém? Pega o teu caderno, anota, abre a Bíblia, confere os versículos, amém? Porque se está na Bíblia, é a instrução de Deus para a tua vida, amém? Então fica aí ligado na expectativa. Esse é um momento em que a gente está junto para aprender mais do Senhor, amém? Aleluia. Então, como o Diácono Wendel falou, sou casada com o Bruno, baterista, e vocês sempre veem a gente por aqui, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês.
Graças e paz, pessoal. Boa noite a todos. Né? Somos casados. Eu quero reforçar o que o pessoal tem dito aqui. Preste atenção, anota, pega teu caderno, reflete sobre as coisas que vão ser faladas aqui hoje à noite. Fica ligado porque é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então é aí, né, pessoal? A gente está dando início, mais uma vez, a esse bate-papo, né, onde a gente vai estar dando início, né, em Salmos 1:1. E se você está com Bíblia aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia, para a gente estar dando início aqui. Você que chegou agora, boa noite, graças e paz. Esse aqui é uma parte, né, dos jovens do nosso ministério, onde tem um grupo poderoso, um grupo abençoado. Nós não podemos trazer todos, mas vai ter outras lives, outros bate-papos que a gente vai trazer outras remessas para que a gente possa estar compartilhando da palavra e todos nós possamos estar crescendo junto com vocês, certo? Porque esse é o nosso intuito, né? Não só de aprender a palavra e reter e guardar ela para nós, mas a gente deve aprender para compartilhar, que outras pessoas possam ser abençoadas também e conhecer, né, o plano de Deus para a sua vida e a cada dia juntar, né, ao corpo de Cristo aqui na terra e fazer todos os planos que Deus tem para a nossa vida, tá certo? Então, você que está aí na sua sala ou com o seu celular, se você puder abrir com a sua Bíblia aí em Salmos 1, a gente vai estar lendo 1, 2 e 3 aqui e vai estar dando início ao nosso bate-papo. E como eu falei com o menino aqui, né, hoje vai ser um bate-papo bem espontâneo, onde a gente vai estar conversando aqui, você vai estar ouvindo aí. Também você pode comentar, como eu falei no início, comenta. Eu estou com o Instagram aqui dos jovens e vai ter Tainara está com o Facebook aí, não? A menina vai estar com o Facebook aí, fica ligado aí, com algum comentário que você fizer, a gente vai pegar para a gente também, para que a gente possa somar juntos e crescer no entendimento da palavra. Amém? Então, eu queria ler para dar início aqui, Salmos 1, que diz assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Então a gente vai estar dando início aqui, né? A gente vai estar comentando versículo 1, versículo 2, versículo 3, vai estar encaixando outras passagens da Bíblia também com esses versículos, para que a gente possa crescer, né? E a gente vê aqui, né, pessoal, que logo de início, até quando eu estava lendo isso aqui, eu achei bem interessante e ficou algumas interrogações, né? Porque muitos jovens hoje têm aquele pensamento, né? Acredito um pensamento do diabo mesmo, de que ser crente é ser careta, ser crente é morgado demais, não tem futuro, é uma coisa chata, de ir só para a igreja, de ir para casa. E a gente vai lendo logo esse versículo e vai ver, bem-aventurado. Tem outras versões que diz mais que feliz, né? Tem outra versão que diz feliz. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E é isso, né? Quando a gente vem para a palavra, quando a gente a cada dia está abrindo nossos olhos e enxergando o verdadeiro evangelho, a gente vai vendo que ser crente não é aquele negócio morgado, ser crente não é aquele negócio triste, ir para a igreja, para casa, a gente nem se diverte mais, é aquele negócio careta, não sei lá. Não, meus irmãos, a gente precisa entender a palavra de Deus e ver que é mais que feliz a gente meditar na palavra. A gente vai ser mais que feliz a gente se envolver com a palavra do Senhor. A gente está praticando a palavra de Deus. A gente está vindo para a igreja, se juntando com um grupo como esse. É a gente ser feliz de verdade. Porque muitas vezes a gente tem nossa felicidade, né, com as coisas que a gente vê, com os passeios. E muita gente a gente vê aí fora que ela só tem felicidade se ela for para um show, né? Ela só vai ter felicidade se ela tem alguma pessoa contar alguma piada e ela for rir bastante. Mas pelo contrário, quando a gente vai entendendo a palavra, quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo que a felicidade já está dentro de nós, né? E a gente não vai depender de uma piada, de um show, de alguma bebida para nos trazer um alívio ou nos trazer alguma felicidade. E eu achei bem interessante isso. E eu queria que a gente comentasse nesse versículo 1,
quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu estava meditando nisso e digo: meu Deus, muitas vezes a gente pode até, né, pegar isso e dizer: rapaz, então quer dizer que eu não posso, meu pai não é crente ainda, então quer dizer que eu não posso ouvir um conselho do meu pai? Quer dizer que eu não posso ouvir um conselho do meu avô, de um amigo, só porque ele não está na igreja? E eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, para que a gente possa entender, né, que a gente deve e a gente pode ouvir conselhos dessas pessoas, né? Mas eu queria que a gente entendesse aqui que o conselho do ímpio é aquela pessoa que vem trazer o conselho para o mal, né? Vem trazer aquele conselho para nossa própria destruição. E eu queria que vocês comentassem. Milena vai iniciar. O senhor falou, né, que alguns jovens pensam: ser crente é careta, é chato, né? Porque essa visão geralmente ela predomina porque as pessoas veem a parte religiosa, né? As experiências que eles têm, os exemplos que eles veem são pessoas que seguem a religiosidade, são pessoas religiosas e que não seguem de fato ou não vivenciam o verdadeiro evangelho. Não é porque o reino ao qual nós pertencemos, quando nós aceitamos a Cristo, é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Então, é uma alegria verdadeira e incondicional, é uma paz verdadeira e incondicional. Então, essas pessoas, às vezes, têm um parâmetro de alegria que é meio complicado, porque cada um ele vai ter uma visão de alegria dentro daquilo que ele já provou. Então, a alegria para um jovem, hoje em dia, pode ser ir para uma festa, né, ficar até altas horas da noite numa balada, né, ou estar ficando com alguém que acha bonito ou que é atraente. Então, esse é o parâmetro de alegria, de felicidade, de prazer que eles têm. Mas o prazer, a alegria que Jesus vem nos oferecer, ela vai além do nosso entendimento e vai além dessas coisas. Porque tudo isso, né, que eu citei aqui, vai trazer algum prazer para a nossa carne, vai trazer um prazer que vai ser momentâneo, né? Porque se não trouxesse nenhum prazer, né, ninguém queria. Então, né, há um certo prazer, né, um certo contentamento nessas coisas, mas a gente sabe que é momentâneo, né? Que às vezes o resultado disso é as pessoas chegam numa balada e no outro dia tem ressaca, fazem coisas das quais se arrependem. Então, há consequências ruins para esses atos que trazem uma alegria momentânea e passageira. E não é esse tipo de alegria que Jesus nos oferece. E é aquilo, né, Milena? As pessoas, né, até nós mesmos, né? Quando não conhecia a palavra, a gente ia para um show, ia para alguma coisa e saía querendo alegria, se divertir, né? E quando chegava em casa no outro dia, voltava a mesmice, né, Bruno? E sabe o que é interessante? É que a Bíblia dá respaldo para dizer que esse tipo de atitude, né? Essas festas, essas coisas que acontecem, elas são prazerosas mesmo, né? A Bíblia é clara em dizer que o pecado é prazeroso. Você lê Hebreus, capítulo 11, você vai ver que diz que Moisés ele preferiu deixar os prazeres transitórios do pecado a preferir a glória eterna. Então, os prazeres naturais são excelentes, todo mundo curte. Porém, feito ela disse, é um prazer passageiro, né? Enquanto que a felicidade de alguém que está em Cristo é uma felicidade baseada no que ele fez. É uma felicidade eterna, é uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria que excede todo entendimento. Então, essas coisas trazem prazer? Trazem, porém, são prazeres passageiros. Você tem hoje, amanhã você não tem. Enquanto que a felicidade em Cristo ela é baseada no que Jesus fez, algo eterno mesmo, como a salvação. Né? Isso mesmo, como a Milena iniciou aí falando, né? A gente vê, né, que muitas vezes o pessoal tem um parâmetro, né, de alegria, da igreja. Não tem alegria, né? Pelo que elas acham, né? Por quê? Porque realmente elas não desfrutaram, né? E não investiram tempo de entrar mesmo no Evangelho de Cristo para entender que, para aí, meu irmão, é alegria todo tempo, né? Não é uma situação que vai mudar o meu humor, não é uma situação que vai me mudar a minha alegria, não. Independente do que esteja acontecendo, eu tenho alegria dentro de mim, eu tenho a paz, né? Porque a gente sabe quem a gente é em Cristo, né? A gente sabe que é uma condição permanente que não vai mudar, é um amor que Deus tem por nós que não muda, né? Que Ele cuida de nós em todo o tempo, então tudo vai bem. Então a gente pode sempre estar sorrindo e feliz de verdade, né? Descansando e se regozijando em quem Deus é, né? E sim, um conselho que a gente pode dar para você, jovem, né, que está nos assistindo, ou até você mesmo, que já passou da fase de jovem, mas que tem esse pensamento, né, que na igreja não tem alegria, meu irmão, se aprofunda em Deus. Né? Mergulha verdadeiramente, de cabeça, em Deus, na palavra de Deus, aí você vai começar a desfrutar, né? Não só ficar com aquela informação que as pessoas, eu vejo fulano, é uma coisa que eu assisto e eu vejo tão morgado das igrejas. Não, desfruta, mergulha da palavra,
Aí você vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida e você vai ver que é uma alegria eterna. Isso. E vale a pena, porque senão a gente não estaria aqui, viu? Isso mesmo. Vale a pena. É verdade. A gente também dando continuidade, como eu estava falando aqui, fica à vontade todo mundo, como eu falei, para entrar aí na conversa e nesse bate-papo poderoso. Como eu estava falando aqui no início, né, que logo no 1, que diz, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, porque muitas pessoas, né, quando lê logo um versículo desse, muitos jovens estão na igreja, então eu só posso escutar conselho agora se for uma pessoa da igreja. Eu só posso escutar um conselho agora se for de um pastor ou do meu líder da igreja. E a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de estar ouvindo os conselhos, passando na peneira e realmente eu posso reter esse conselho ou não. Primeiro a gente tem que entender que o alvo, a geração alvo do diabo são justamente os jovens. Isso. Porque a gente vê, com o passar do tempo, quem já ouviu a história dos avós ou dos pais aqui, sabem que antigamente você não poderia responder seu pai, responder sua mãe, elevar o tom de voz, senão você já ia para a pisa, né? A famosa pisa. Palapada. Palapada. Mas a gente vê que isso aí, com o passar do tempo, né, foi ficando uma coisa mais liberal. Então, a gente vai vendo que as coisas estão ficando muito banais. Então, a gente tem que procurar um conselho, quando a gente vê aqui, né, que a plena felicidade desse homem que não segue o conselho dos ímpios está em meditar na palavra de Deus. Ou seja, se não é para seguir o conselho dos ímpios, quer dizer que a palavra de Deus é o que vai nos guiar no caminho para que nós tenhamos a felicidade. Ou seja, se a gente vai receber um conselho de uma pessoa que é ímpia, a gente tem que realmente ver se esse conselho está dentro do bom senso. Porque, às vezes, você já ouvi conselhos, né, de uma pessoa dando conselho para outra. Mas não tem problema não, mas perde tua virgindade. A pessoa com 14 anos, 15 anos, vai acabar perdendo sua juventude. Não sei se vocês já ouviram uma música de Salomão do Reggae, que ele conta a história dele, que ele vivia sua juventude fazendo coisas que eram justamente para adultos, coisas, meu Deus do céu. Então, ele relata que ele perdeu sua juventude, ele sentiu sua juventude indo embora. Então, que a gente possa receber, né, esses conselhos, pensando realmente no bom senso. Será que esse é um conselho que eu estou recebendo, que vai realmente fazer minha vida andar para frente? Ou será que isso aí vai ser só uma coisa de momento? Né? Porque realmente existem bons conselhos. É porque... Pode falar. Na verdade, comentando em cima do que o Gabriel falou, né, a gente vê que a geração anterior à nossa, né, as pessoas tinham muito respeito pelos pais, pelos avós, pelas pessoas mais velhas. E essa geração anterior à nossa tem muita coisa a nos oferecer nos ensinamentos na vida cotidiana, né, a ser educado, a pedir desculpa, a pedir licença, não intrometer-se, né, quando estão às vezes dois adultos conversando. E a gente vê nossa geração hoje, que cresce sem nenhum temor ao Senhor, que por não respeitar a Deus, que é o ser supremo, não respeita os pais, não respeita a avó, não respeita ninguém. Né? Quando ele fala nesses conselhos aqui, não é um conselho de dizer, respeita teu pai, respeita a tua mãe. Não, são coisas que vão fazer que, na verdade, a nossa carne gosta, é legal, é massa, mas que vão trazer um dano para a gente. É esse tipo de conselho que eu acredito que ele fala aqui. Conselhos de ímpios mesmo. Conselhos de fazer a impiedade. Né? Como a gente tem ouvido aqui, a forma mais, vamos dizer assim, fácil da gente entender o que é piedade é compreender a impiedade. O que é uma pessoa que faz a impiedade? É uma pessoa que faz o mal, que aconselha para fazer o mal, que instiga você a fazer o mal. Isso é o que o diabo faz conosco. Né? Quando ele fala desses conselhos aqui, conselho de ímpios, é aquele conselho que vai trazer uma condição de pecado para a sua vida. Mas não é um conselho que vai fazer, meu filho, trabalhe, meu filho, estude, meu filho... Não, isso aqui a gente já consegue entender fácil, né? Que não cai nesse contexto aqui. É esse tipo de conselho que ele fala especificamente no versículo 1 aqui. O conselho que vai trazer dano para a nossa vida. O conselho que vai fazer a gente pecar. Né? Como o Bruno citou a respeito dos prazeres da carne, e realmente dá prazer, mas pronto, a gente tem um grupo bom aqui, que a gente sai, as nossas festas duram até 5 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, e todo mundo termina bem, sorrindo, respeitando um ao outro,
todo mundo sai sóbrio, ninguém está bêbado, ninguém está olhando para a mulher do outro. E é isso, né, que a gente vê. A gente pode viver uma vida de alegria, uma vida de festa, né? A gente tem essa consciência, assim, às vezes, né, de ver o religioso, como a Helena citou. Eita, meu Deus do céu, eu vou para a igreja, eu não posso nem falar com os outros. Não, a gente tem alguns de pessoas que estão na igreja que às vezes não quer falar com ninguém. Ah, só eu estou certo. E, na verdade, isso acontece no início, porque a gente pensa que todo mundo está errado e a gente está certo. Mas quando a gente vai entendendo realmente o que é o Evangelho, né, a vida nova, a boa vida, a gente vai entendendo que eu respeito o fulano, ele me respeita, ele se diverte, eu me divirto. Não tem dizendo na Bíblia que a gente não pode ir para um parque, que a gente não pode ir para um show. Eu já fui para vários. Né? Então é isso, é uma vida de alegria, não é um momento, né? Show de crente, show de crente, show de crente. Né? Não é aquilo, eu sou feliz, eu não estou feliz. É um estado, a gente aprende, né? O ser é uma condição permanente. Eu estou feliz. Né? A gente passa por dificuldades, passa. Pronto, hoje eu sou casado, né? E a gente tem uma série de responsabilidades. Eu tenho 24 anos e tenho uma série de responsabilidades. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar da menina, da esposa. E a gente tem que dar toda essa assessoria. E muitos desses conselhos que eu recebi para gerir a minha vida foram de pessoas que não têm a palavra ainda. Vendo na vida do meu pai, do meu avô, dos meus tios, que respeitavam, faziam certo, me davam conselho, respeita a tua mãe, respeita teu pai. Né? Então, não necessariamente ele fala aqui, para não fugir do assunto, né, que a gente não pode receber conselhos de pessoas que não têm a natureza de Deus. Não. O pastor Elcio que fala isso aqui, né? Ele diz assim, quem pode lhe aconselhar são pessoas que lhe amam e que são peritas no assunto. Né? Isso. E como tu está falando aí, né, Alan? Muitas pessoas, né, como nossos pais e as pessoas que são mais maduras do que nós, elas têm princípios da palavra, né? E é isso que a gente vai ver, não é que ela vai dizer um versículo para você ou citar algum versículo, mas é princípios que elas guardaram, né, que já aprenderam com os seus pais, que esses princípios eles estão alinhados à palavra de Deus. O parâmetro sempre deve ser a palavra, não é? Isso, então é aquilo, né, ouvir um conselho, por isso que é a importância, né, da gente estar sempre se relacionando com a palavra, porque quando vem aquele conselho para nós, a gente pode analisar e dizer, rapaz, para aí, esse conselho está alinhado à palavra de Deus ou não está? É como a gente vê o ímpio, como o menino estava falando. É aquele conselho que vai levar você para o mal. Porque hoje os jovens, né, querendo ou não, é muito aconselhado, é muito influenciado. Até aquele próprio amigo, né, que diz seu amigão que vamos lá e quer dar um conselho. Não, vai, fuma. Ah, não, bebe. Ah, não, vamos sair. Ó, tem um monte de menina ali, tem um monte de menina ali. Vamos se divertir, a gente tem que aproveitar a vida. Então isso tudo é conselho, né, que chega. E aí nós precisamos, se a gente quer ser bem-aventurado mesmo na nossa vida, nós precisamos reter cada conselho como esse e dizer, rapaz, com esses eu fico. Com esses está fora. Não é isso, ministro? Milena falou algo interessante. O parâmetro é a palavra, né? E interessante quando a gente vai para o Salmo, não fugindo desse, mas voltando também, depois eu volto. Mas no Salmo 119, versículo 9, o salmista Davi faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, como purificar o jovem seu caminho? Isso. Ele faz uma pergunta, interrogação, depois ele responde, observando os teus caminhos. Então, a gente só pode peneirar um conselho, né, pela palavra. Nós jovens só podemos peneirar ou balancear ou ver como é que é essa informação, esse se a gente guarda o conselho ou joga ele fora, né? Exatamente, você guarda ou coloca fora se tiver a palavra. Se não tiver, vai ser influenciado mesmo, porque ele vem falando sobre influência, né? Bem-aventurado é aquele que não é influenciado pelo pecador, que não anda... Ele está falando sobre influência. Né? Isso. E a gente vê, conselhos todo mundo vai dar. Jesus, em Mateus, ele ficou surpreendido, né? Quando ele vem falando assim... pode um filho estar com fome, querendo ovo, o pai dar um escorpião, querendo um pão, dar uma pedra, mas na frente de Jesus diz, eu fico admirado, eu estou parafraseando, como pode vocês, sendo mal, falar coisas boas? Então, pode uma pessoa ímpia dar um bom conselho? Pode, mesmo sendo ímpio, pode. Às vezes a gente vê nosso pai mesmo, né? Meu pai mesmo, muitas vezes na minha casa sempre foi rodeada de pessoas tocando pagode, bebendo, fumando. E muitas vezes meu pai me dava um cigarro, vá acender lá.
E eu ia, acendia a boca do fogão, colocava lá o cigarro, não botava ele na boca, acendia e entregava a ele. Mas ele dizia, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, é um bom conselho. É um bom conselho, mas que não cola, né? Porque às vezes vai despertar uma curiosidade de provar aquilo, não é verdade? Mas pode uma pessoa, sendo má, dar um bom conselho? Pode. Está entendendo? Isso. Às vezes ele pode não fazer, mas pode acontecer de dar. É como a Ana falou, né? Pode, então a gente tem que equilibrar, né? Estou dizendo que ninguém está desequilibrado, mas como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando a palavra de Deus, ou seja, o parâmetro é a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, a gente vai saber discernir e escolher o que o diácono falou. Ou rejeitar, guardar ou jogar fora. Isso, é até um ensinamento bíblico, né? Reter aquilo que é bom. Né? Você vê Paulo falando isso nas cartas, né? Falando acerca de profecias, eles ouçam, mas retém aquilo que é bom. Né? Então, os ímpios podem, sim, de fato, dar conselhos bons. É até uma questão de lógica você pensar isso. No âmbito profissional, por exemplo, a pessoa tem mais experiência, a pessoa já passou por aquilo. Seria ilógico você não ouvir ela só porque ela não é cristã, sendo que ela tem a experiência naquela área. Então, é feito o Alantes falou, né? São conselhos que inclinam as pessoas ou nos inclinam a fazer coisas erradas, coisas ímpias mesmo. Não se trata de conselhos naturais que vão trazer proveito para a vida da gente. Como também vai ter amizades também, né? Que vai ser uma influência bem explícita mesmo, né? Às vezes o camarada pode, no colégio mesmo, e é muito chegado, você não sabe que ele tem um vício, de repente, estou com cigarro de maconha aqui, vamos dar um tapa ali e tal. E o camarada... Né? Então, quer dizer que ele está dando um conselho, querendo arrastar a pessoa para o mal. Né? E, de repente, até mesmo uma pessoa natural mesmo, ele pode ou escolher ou rejeitar aquilo dali. Né? Tá a base é justamente essa, você ter o conhecimento da palavra, né? Você ouvir os pais, com certeza já passaram por isso, né? Já tiveram experiência na vida, são pessoas importantes que todos devem ouvir, principalmente quem já está debaixo, né, da autoridade dos pais, porque realmente eles já passaram, já tiveram experiência, e você tem que realmente ouvir. Isso é um princípio bíblico. Princípio bíblico, isso, né? Isso. Que Efésios diz, né? Que os filhos devem honrar os pais para que tenham longos dias sobre a terra. Isso, né? isso. E interessante que nós somos em 6 irmãos, diáconos. Na minha casa somos em 6 irmãos. E nós moramos num bairro que era um bairro antigamente muito perigoso. E a gente conhecia muita gente. Mas meus pais sempre falavam isso que Alice falou. Não se associe com pessoas más. Né? E quando a gente estava em determinado ambiente que tinha aquela inclinação entre os amigos de fazer alguma coisa errada, vinha logo na minha mente, e eu creio que na mente dos meus irmãos também, os conselhos do meu pai, vinha logo na mente. Não, se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste, eu vou envergonhar meus pais. Aí vinha aquele temor, não de Deus, dos pais mesmo, porque eu não tinha o conhecimento da palavra, mas era um conselho que eles davam. Isso. Não está entendendo? Eu estava comentando isso com o Mileno, né? Na época da minha adolescência, na esquina da minha casa sempre tinha um grupinho, né, que eu estudava, a gente, assim, não estudava na mesma classe, mas a gente se via na escola, conversava e tal, mas esse grupinho acabou que a maioria morreu ou a maioria está no presídio, uma parte está no presídio ou a outra parte morreu, mas meu pai sempre se preocupou e nunca me deixar estar muito perto deles, né, e meu pai nunca teve a palavra. Meu pai veio nascer de novo recentemente, mas ele sempre teve essa preocupação de realmente formar um caráter, né, para a sociedade e tal. Então, é isso aí mesmo. Então, a gente fica com esse conselho para nós, né? A gente precisa, né, a cada dia, estar estudando a palavra, né, meditando na palavra, para que quando vem um conselho, a gente possa peneirar ele ou colocar ele numa balança, melhor dizendo, para dizer, rapaz, eu vou ficar com ele ou vou jogar fora. Né? Não vendo a pessoa que está falando, né, mas vendo o conselho que vai vir para a minha vida. Porque a gente hoje precisa ter muito cuidado, porque se a gente não tem, né, essa cautela, esse cuidado, conhecimento da palavra, todo conselho que vir para nós pode, e até, né, trazendo para o outro lado, pode até uma pessoa da igreja trazer um conselho ímpio para a nossa vida. Né? Por quê? Porque todos que estamos aqui na igreja estamos aprendendo, estamos em crescimento ainda, e muitas pessoas podem vir dar um conselho de desobediência, né, um conselho que venha trazer o mal, o meu mal mesmo, ou o mal de alguém. Então, o parâmetro, como a gente está falando aqui, é o conhecimento da palavra. Esse conhecimento vai fazer com que a cada dia possa ser até mais fácil, né, da gente dizer, rapaz, eu vou seguir esse conselho ou não. Puxando ali no assunto que o ministro falou, quando o pai dele dizia, acenda lá, e quando trazia, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também, que é muito importante, é que, como ele diz aqui, né,
não se deixem influenciar pela conduta dos pecadores. A gente tem que entender que a influência também é uma forma de conselho. Isso. Ou seja, um exemplo muito bom que a gente tem disso é justamente a internet. Uma coisa muito boa que a gente vê, né? Tem de tudo. E se a gente for parar para analisar direitinho, tem gente que estuda para concurso pela internet. Então, tem gente que pode chegar a ser um policial federal, como também aquilo ali pode influenciar a pessoa a tirar a própria vida. Porque, infelizmente, a gente vê, né, muita gente dizendo: mas quando eu estou triste, estou com depressão, eu vou fumar um cigarro, ou eu vou me cortar, ou eu vou ouvir tal música. Então, a gente tem que entender que isso também é uma forma que puxa a gente para tirar. Rapaz, eu estou desse mesmo jeitinho. Isso. Será que eu faço isso? Será que eu tenho prazer em fazer isso? Ô Gabriel, segura aí que você vai falar. Mas você falou algo interessante também acerca da música, né? Aquela música Baleia Azul. Oh, Baleia Azul. E quantas pessoas não tiraram sua própria vida por causa dessa influência da internet de Baleia Azul? Isso, né? isso. E essa música ele fala, né? Bebendo um desinfetante, né? Porque brigou com um elefante, se cortando o pulso, pulando de uma... Né? E influência que leva as pessoas a cometer suicídio mesmo. Pessoas que se veem com esses mesmos problemas, né? Diz assim: eita, eu estou compatível com os problemas dele, as minhas características são as dele, então, se ele fez aquilo ali, por que não, eu não posso fazer? Entende? Às vezes a gente se vê nessa condição. A gente procura um escape para alguma coisa, mas a gente às vezes acaba sendo influenciado para ir para baixo quando outras pessoas tentam jogar a gente para cima. Porque a gente vê muito vídeo motivacional, de outros vídeos ou músicas dizem que a gente é um derrotado, diz que já acabou tudo, diz que não tem mais sentido para a vida. Isso é um princípio bíblico, né? Você vê lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando sobre ressurreição, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então, vocês falando isso aí já entra no restante do versículo, né, que a gente está lendo aqui, né? Quando ele diz, né, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E esse sentar na roda a gente pode trazer até como um exemplo que Gabriel estava falando, né? Do internet, da gente estar muito ali e segue uma pessoa. E muitas vezes a gente está passando por um problema ou passando por alguma situação e diz: pai, fulano fez, eu vou fazer. Né? Isso é a gente pode se deter no caminho dos pecadores, se sentar na roda dos escarnecedores presencialmente, mas pode ser através de uma internet também. Né? Muitas vezes a gente está lá e tem um grupo de relacionamento, a gente tem aquela amizade e tal, e vai surgindo aqueles conselhos. Então, por isso que hoje, né, nós temos que ter cuidado até com quem a gente se associa. Ô, Diácono, né? e isso foi muito bom que o Diácono falou, né? E muitas vezes, na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ela diz que não se associa na mesa ou na roda dos zombadores de tudo que é sagrado. Imagine quando o camarada tem várias amizades no colégio, que alguém sabe que o camarada é crente, já começa a zombar da cara dele e ainda influenciar mais os outros para tirar onda da cara dele. Isso. Né? Zombadores de tudo que é sagrado. Né? Então, muitas vezes, até nisso fica zombando da pessoa que é crente e ainda levando os outros ainda a tirar onda. Né? Então, hoje a gente tem que ter esse cuidado, pode falar antes. Na verdade, né, isso daí eu estava lendo aqui direitinho e percebendo uma coisa. O versículo ele fala, né, de 3 características aqui. A primeira é o conselho. Alguém chega e dá um conselho. Isso. A segunda é a influência. Isso. E o terceiro é como se fosse a prática. Né? Primeiramente, você recebe o conselho, depois você é influenciado, depois você está na prática. Você está naquele grupo. Está no meio da galera, né? Está praticando isso. Então, se a gente parar para observar, eu nunca tinha visto. Isso é isso mesmo. Primeiramente, alguém chega com o conselho, diz, aí depois, você no primeiro momento diz, não sei o quê, mas depois você começa atentando para aquele conselho, e depois você está seguindo a influência, porque você vê fulano fazendo e diz, caramba, eu vou também e tal. E depois você está lá, como se fosse uma coisa normal. E eu gostei disso que você falou, porque a princípio a gente rejeita, a pessoa rejeita, né? Porque tem um provérbio no mundo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Que é uma pessoa que vai querer lhe influenciar, ele não vai só uma vez. Ele vem, né, de forma sutil, mas várias vezes com aquela mesma proposta, né? E de repente acontece isso que a Alantes falou. O camarada vai resistindo, mas de repente vai cedendo, de repente está... Né? Tá no meio da galera. Que, na verdade, às vezes a atitude é muito mais poderosa do que uma palavra. Porque às vezes a gente chega para uma pessoa e diz, olha, vamos para a igreja, Jesus te ama, e prega a palavra toda para ela, e aí, cara, isso é crente nada.
Aí daqui a pouco a gente vai influenciar com as nossas atitudes, demonstrando amor, demonstrando a paciência. Rapaz, se fosse tu, eu tinha dado logo um murro. Olha, tu é crente mesmo, viu? Aí a gente vai vendo essas coisas que a gente pode influenciar as pessoas com a nossa vida. Às vezes não com a palavra de dizer, ó, Jesus te ama, olha, a Bíblia está assim, assim, assim. Aí a pessoa às vezes diz, mas eu conheço uma pessoa que é crente e faz isso. Aí como é que a gente prova o contrário? Só debatendo? Não, viva. Isso. Vá fazer o seu, que uma hora ou outra a pessoa vai realmente olhar para você e vai dizer, fulano parou de chamar palavrão, fulano parou de beber, fulano parou de dizer isso e aquilo. E de fato a nossa vida tem que mudar de acordo com essa palavra, né? Então ele vê a palavra se concretizando na nossa vida. E isso é muito importante, né? A prática da palavra, como ele diz assim aí, meditar dia e noite na palavra, ou seja, a nossa vida, e esse versículo se basear nele, é uma forma de influência. Verdade. E a importância de meditar, né? Porque se você está cheio da palavra, é interessante demais. Você chega num ambiente, né? Está perto de certas pessoas, quando a conversa está troncha, quando o ambiente está pesado, arranha dentro de você. Você não quer estar ali. Então, se você não pode influenciar de alguma forma, a gente se retira. Não é porque o agente influenciou, é influenciado. Isso. Então, a gente está sempre lá, ouvindo. Chega uma hora, como o ministro falou, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Está perto de gente, só vive reclamando, só fofocando dos outros, falando da vida dos outros. Tem um momento de pensar que não, você está lá no meio também, conversando, concordando. Então, se você está sempre meditando na palavra, está sempre cheio da palavra, você vai estar sempre vigilante. Quando vem um conselho errado, quando vem influência errada. É interessante que, assim, eu, glória a Deus, desde muito nova, não era a palavra revelada que eu conhecia, mas minha mãe sempre me levava para a igreja, ou motivava a gente para ir, mesmo ela não indo, mas a gente desde pequeno ia. Né? Um conselho bom, tá vendo? Então, assim, eu lembro de várias vezes as minhas colegas, né, as meninas que estudavam comigo, eita, aquele menino era o mais bonito da escola. Olha, fulano quer te conhecer. Eu digo, mas ele já me conhece? Mas naquela época conhecer é dar um beijo, beijar e tal, né? Ficar, hoje em dia é ficar. Olha, fulano quer te conhecer na época. Eu digo, não, já conheço, muito obrigada. Aí, aquilo que eu já conhecia, eu, glória a Deus, considerava da palavra. Então, né, isso, o alimento da palavra que vai nos fortalecer para resistir a essas coisas, né? E para influenciar também. Então, é muito importante. Você vê que essa é a segunda parte do versículo, né? Mais medita de dia e de noite. Você lê, por exemplo, o Salmo 119, versículo... Tem muitos versículos que falam sobre meditação. Lá para o versículo 90, Davi vai dizer que eu sou mais sábio que os meus mestres porque eu medito na tua palavra. Então, é importante, sim, né, não sentar na roda dos escarnecedores, não seguir o conselho dos ímpios, mas a segunda parte do versículo também deve ser praticada, que é o meditar na palavra, que é a única forma de você ser cheio realmente, de você entender os preceitos de Deus, entender a palavra de Deus, a meditação mesmo. E é aquilo, né? A meditação vai fazer com que você a cada dia vá sendo cauteloso nessas outras áreas que a gente está lendo no início, né? Porque muitas vezes, como vocês estão comentando aí, a gente pode ter muita amizade e a gente precisa realmente, né, de amizade, precisa conversar. A gente não tem que ser aquele crente de a igreja casa. Não, tem que se relacionar com as pessoas. Mas aqui ele está se referindo a gente sentar e estar aquela convivência e estar a maior parte do tempo ali, né? E às vezes sendo influenciado, não influenciando as outras pessoas. E você vê que Jesus fazia isso. Jesus conviveu com prostitutas, Isso. com publicanos. Isso. Ele os influenciava, mas quando ele percebia que o negócio estava apertando, ele saía. Quando percebia que não dava para influenciar, ele saía. Quando percebia que aquilo que ele falava não estava sendo bem recebido, ele saía também. Isso. E é aquilo, né? Um conselho que a gente tem para os jovens hoje é isso, né? Fica vigiando nas amizades. Você vê que está querendo influenciar você, não para levar você para a palavra, mas para tirar você da vontade de Deus, meu irmão, corra, né? É isso que a gente tem que fazer hoje. Não é isso, filha? Só para complementar. Vai, complementa. E é importante assim, que até Bruno estava comentando, que às vezes a gente está em um grupo, né, ou na sala de aula, na escola tem aquele grupo, às vezes a gente quer se sentir aceito por aquele grupo, né, quer se sentir parte daquele grupo, né? Aí sai pega de certa forma porque, eita, e agora? É porque é aquilo, né? Se eu entrar no grupo e não me entrosar e comentar, a galera vai dizer, o fulano não... vão me rejeitar, vão... Sabe? Vai se sentir excluído, pois é, né? por isso que é importante que o lugar que Jesus... Quem é Jesus para a gente esteja muito bem definido. Porque quem ele é para a gente é que vai, né, definir qual é a nossa atitude diante dessa situação. Né? Infelizmente, a gente sempre tem, né, criança com a criança, né, desde pequeno, que gosta de ser rejeitada pelos outros. Não tem um amigo, fulano não é meu amigo. Às vezes, né, na adolescência, isso vai permanecendo na juventude também, mas
toda essa questão da meditação com a palavra, do envolvimento com a palavra, que vai definir tudo. E é importante dizer que meditar na palavra não é aquele momento de transe, ficar assim, não. Né? A gente pensar de propósito, intencionalmente na palavra. Eita, Senhor, esse versículo aqui, o que é que o Senhor quer me ensinar através desse versículo? O que é que esse texto fala? Como eu posso aplicar isso à minha vida, no meu dia a dia? Isso. É você pensar intencionalmente na palavra, não é aquele momento de transe que você fica, não. É de propósito. Tem coisas que a gente vai ter que fazer de propósito, mesmo sem estar com vontade, e a gente vai colher os frutos depois. Agora é a vez de Williams. A bola está... O menino falou uma coisa interessante, né? Influência. A gente tem que ser influenciador da palavra. Buscar a palavra, meditar ela e viver ela, pôr em prática ela e viver a diferença. E as pessoas vão ver em nós, Cristo, viver intensamente Ele. Né? Porque é aquilo, né? Muitas vezes, como a Milena estava falando, né? A gente entra em um grupo de amizade, naquele ciclo, e a gente quer... Tem aqueles dois extremos, né? Tu estava falando, eu estava até meditando nisso. Tem aqueles dois extremos. Ou o cara entra na amizade e se esquece que é crente e entra e vai-se embora. E tem aqueles outros também que dizem, não, agora eu sou crente, agora eu não posso mais me relacionar com fulano. E a gente precisa entender, né, que a gente precisa ser alegre, a gente precisa se divertir, brincar com todo mundo, né, se divertir, falar com todo mundo. Agora é aquilo, né? Com a compreensão da palavra, quando a gente vê que aquele ciclo de amizade está me querendo me colocar para trás ou longe da vontade de Deus, eu digo, não. Nesse momento, eu vou me retirar. Tem que existir um limite, né? Isso. Para tudo que a gente vai fazer. Porque, às vezes, a gente está lá, aí começa uma fofoca. Aí fala de fulano. Aí a pessoa já pensa lá, eita, fulano fez aquele negócio comigo. Vou falar também. Aí a gente começa. Aí quando é depois, a gente diz, eita, e eu não era crente. E é aquilo, né? O cara não pode ser aquele religioso, no sentido de começou uma fofoca ou começou a falar alguma coisa fora da palavra, ou até de prostituição mesmo, e o cara, não, meu irmão, eu não falo disso não sei o que. Não, o cara se sai de boa e vai para o cantinho lá e vai fazer suas outras coisas, depois vem, conversa de novo, fica com os amigos ali. Né? É esse equilíbrio. Eu me lembro quando eu trabalhava, né, com os amigos, que muitas vezes a gente estava lá brincando e tudo, tirando onda e tudo, se divertindo, conversa sadia, e daqui a pouco puxava um assunto, já começava a ficar meio pesado. O que era que eu fazia? Eu ia me sair, eita, eu vou ali. E me saía, não escandalizava nada, nem queria colocar a palavra, a força neles, né? Mas eu me saía de boa e ia para outras coisas, depois voltava, conversava com eles quando a conversa tinha cessado ali. Mais ou menos esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Na verdade, né, a própria Bíblia, ela traz o equilíbrio aqui. Ela fala o que a gente não deve fazer e ela não para por aí. Ela diz, ó, não faça isso, mas faça isso. Né? Para a gente não fugir do texto, é sempre isso. Ela vai, quando ela lhe dá um conselho, ó, não faça isso, ela vai dizer, ó, faça isso. Mas também quando ela disser, ó, faça isso, não faça aquilo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito equilibrada, né? A gente está só acrescentando exemplos do nosso dia a dia aqui. Isso. Mas a própria Bíblia e o próprio texto já vai se encarregando de por si só se explicar, né? Ó, não faça isso, não faça isso, não retenha isso, não pegue aquilo. Fuja daquilo e faça isso. Porque se você só não fizer uma parte e não fizer a outra, não vai adiantar de nada. As informações vão continuar chegando na sua mente e você vai se enveredar de novo para o que ela mandou você não fazer. Com curiosidade. Então, por isso que quando ela manda a gente, ó, não se ocupar com alguma coisa, ela sempre dá outra ocupação. Porque, como já dizia o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, sempre é isso, né? Esvaziando-se de algumas coisas e se enchendo de outras. Pois é, essa questão do equilíbrio mesmo, né? Você percebe que a Bíblia diz para não se envolver na roda dos escarnecedores, mas ela diz, enquanto depender de você, vive em paz com todos. Então, não é uma questão de você, no seu trabalho, ser aquela pessoa que é bruta, né, que é ignorante, né, popularmente falando, e vem em pé de guerra com todos, porque eu sou crente, eu sou santo. Não. A Bíblia... E o resto vai ser comida de bicho. Não é assim, né? A Bíblia diz para você rejeitar a aparência do mal, mas ela ensina você também a viver em paz com todas as pessoas, falando da forma correta, agindo da forma correta, respeitando as autoridades. Então, a Bíblia realmente é um livro que traz equilíbrio mesmo. Isso é o verdadeiro evangelho, isso, né? Isso, é uma vida, meu irmão, em Cristo. É como tu falou de Jesus. Jesus, meu irmão, ele se relacionava com todo mundo. Como o Gil está dizendo aqui, né? Devemos analisar e selecionar nossas amizades. Não que devemos deixar de falar com os amigos, mas devemos estar próximo, tem que realmente nos aproximar de Deus. E é isso, né? Jesus, quando ele estava, até os religiosos
da época dizia, mas rapaz, como é que o cara vai para a casa de uma mulher prostituta? Como é que ele fala com os pecadores desse jeito? E é isso que a gente tem que ter, não sendo religioso, porque é como a gente até no início estava falando, o religioso é aqui, lá não tem futuro ir para a igreja, porque vê a religiosidade. Mas quando a gente entra no Evangelho de Deus, que a gente vê o verdadeiro estilo de vida que Deus sempre quis para nós, a gente vai ver que a gente vai se relacionar com todo tipo de pessoas. Eu mesmo tenho amigo, todo tipo. Ladrão e de todas as formas, não vou nem falar muito aqui, mas de todas as formas. Mas é aquilo, meu irmão, eu converso com ele, eu brinco com ele, mas a gente precisa ver até o limite. Peraí, se ele quer me influenciar para as coisas erradas, meu irmão, não dá não, dá tudo certo. Da próxima oportunidade eu vou conversar com ele de novo, eu vou brincar com ele de novo, mas sempre com a consciência de que eu tenho em Deus, de quem eu sou em Cristo hoje, e não tirando o foco da palavra. Né? Não tirando aquele foco do estilo de vida, mas eu estou no foco ali, mas sempre com relacionamento com as pessoas. E sempre eu vou ter cuidado de voltar para o texto, né? A gente está falando sobre esse texto, né? A gente viu que o que a gente não deve fazer no primeiro versículo e onde a gente não deve estar. No segundo ele mostra o que é que a gente precisa fazer e no terceiro versículo ele explica onde é que a gente deve estar, né? Não na roda dos escarnecedores, mas como sendo uma árvore próximo ao rio, que a gente vai estar sempre bem, né? Aqui sempre a gente se fortalecendo, pronto. Né? E aqui aqui o texto fala de uma beleza, né? As folhas vão estar bem, vão estar boas. Você não vai ver aquela árvore que está caindo folhas, porque quando a gente vê uma árvore que as folhas estão murchas, a gente vê essa árvore não está bem, ela não está bonita, ela não está alegre. A gente falou tanto de alegria, né? E quando uma árvore está bonita, a gente tem uns bairros aqui da cidade que a gente passa a ver as árvores bem cortadinhas, bem aparadas. A gente diz, rapaz, que árvore massa. A gente para olhar, né? Para ver. E é isso, né? Para a gente não fugir do texto. A Bíblia explica aqui que a gente não deve estar recebendo conselhos, influências, não estar com pessoas que estão praticando o mal, né? A gente deve receber os conselhos da palavra e estar sempre junto à palavra, né? Bruno Milena falou, né, sobre a paz, né, que recebe todo o entendimento. E aqui no texto ele fala, né, que ao contrário disso, ao contrário de quê? De seguir o conselho dos ímpios, de ser influenciado pela conduta dos pecadores, de se assentar na roda dos zombadores de tudo que é sagrado. Ele diz, ao contrário disso, a sua plena satisfação, plena satisfação. Quer dizer, só tem plena satisfação na palavra. Muitas vezes as pessoas vão achar que ser crente, como iniciou falando, é ser careta, mas não é ser careta, porque a plena satisfação está na palavra. Interessante que Isaías diz, né, que nós somos carvalho de justiça plantado na casa do Senhor, plantação do Senhor. E quando a gente tem essa prática de estar sendo influenciado, meditando, né, lendo, meditando na palavra de Deus, nós vamos ser igual aquela árvore que está sendo regada, aguada, abastecida pela palavra, que vai nos deixando forte, fortalecida, que é pelo meio da palavra, né, que nós vamos saber conviver com outras pessoas, né? Conviver com outras pessoas, mesmo a gente sendo cristão, outras pessoas não sendo, mas regado pela palavra, abastecido, conectado, né, as nossas raízes na palavra, recebendo dessa influência da água que é a palavra, a gente vai saber lidar com qualquer outra pessoa. Você vê que a Bíblia ensina você a fazer justamente isso, a conviver bem com outras pessoas, né? Tanto com outras pessoas como consigo mesmo, com Deus. Você vê que, especificamente falando das cartas, né? Ela vai lhe ensinar você a falar da forma correta, a falar no tempo certo, ela vai lhe ensinar a pensar do modo certo, a agir do modo certo. Isso. Então, realmente é isso mesmo, a Bíblia ensina você a conviver bem com os outros. Eu acho bem interessante quando ele falou aqui, né? Antes tem de ser o prazer na lei do Senhor. Muitas vezes a gente não tem um cuidado. O maior prazer, né, é de estar conversando com os amigos, é de estar ali na roda dos amigos. Quantos jovens hoje a gente não vê, né? Que por não se firmar na palavra, o maior prazer dele é o quê? É de sair com os amigos tudinho para ir para o shopping. É sair para os amigos para ir jogar bola. E ele recomenda, não, meu irmão, antes tem um prazer na lei do Senhor. Porque é como a gente está falando. Se a gente tem um prazer antes, tem um prazer de estar meditando, estar se envolvendo sempre com a palavra, quando a gente for para esses outros locais, a gente vai saber o limite onde a gente pode ir, a gente vai saber como a gente deve se comportar, como a gente vai proceder. Por quê? Porque antes da gente sair, a gente está sempre se alimentando, como vocês estão falando, né?
E esse é o segredo para o sucesso e para a felicidade. Tem tanta gente que fala, né? Qual é o segredo para ser feliz, para ter sucesso? Você não precisa assistir a palestra de coaching, não, tá? Nem pagar nenhum A verdadeira sabedoria está aqui, irmão. Então, é o que a gente estava falando aqui, ó. Aquele que bem-aventurado, mais que feliz, ou como é feliz. Né? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, tem prazer nessa lei, medita de dia e de noite. E a consequência é que a gente vai estar bem todo o tempo, independentemente da estação, da situação. A gente vai estar sendo frutífero, dando fruto. Né? E a gente vai, tudo que a gente fizer vai ser bem sucedido. Então você vai ser um sucesso. Se você pegar essas verdades e colocar em prática, porque é a instrução de Deus, amado. Foi Deus que nos criou. Então quem melhor para nos instruir a melhor maneira de viver, a maneira correta de viver do que não Ele, não é? É verdade. E ele está falando aqui, né? O 3, como a Alan estava falando, é ele que diz isso, né? Se a gente fizer tudo isso que a gente está falando aqui, se a gente estiver vivenciando cada vez isso, ele vai dizer: pois será como uma árvore plantada a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto no tempo certo, e as folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará. E muitas vezes a gente está correndo para tantos cantos, muitos jovens correndo para tanto lugar. Eu quero fazer minha vida prosperar, eu quero crescer, eu quero avançar. O conselho está aqui. Se a cada dia a gente tem prazer na lei do Senhor, busca a palavra de Deus, meu irmão, tudo que a gente fizer vai prosperar. É isso que o senhor estava dizendo aí, né? Que a gente tem que também se esforçar para que a... Ele estava na fila. Tá certo. Passou na frente. A gente tem que... Vixe, mistério. A gente tem que se esforçar, né? A cada dia para que a gente possa vivenciar essa palavra, porque às vezes a gente pensa que vai conseguir influenciar as pessoas de todo jeito, às vezes até a gente nem se preocupa com isso, né? Tem uma letra de Salomão do Reggae, numa música chamada Balela, depois você ouve lá, muito boa, que diz assim: pois muita coisa, enfim, já chegou antes de você chegar, preciso me esvaziar. Ou seja, antes de a gente chegar para essa palavra, para essa nova realidade, existiam coisas que nossa carne adorava fazer, que é justamente isso aqui. Fazer as coisas que os ímpios faziam, seguir os conselhos que, por muitas vezes, não traziam um bom benefício para a nossa vida, que nos traziam um prazer momentâneo apenas. Então, a gente, a cada dia, tem que se esvaziar das coisas do mundo e dar lugar à palavra, porque é como o pastor Abraão, quando ele veio aqui, ele disse, as coisas da sua mente não vão desaparecer quando você se converte. Deixa essas coisas lá, mas vai renovando a tua palavra, a tua mente a cada dia com a palavra, porque é isso que vai nos fazer ser bons cristãos e bons praticantes da palavra, e assim nós vamos poder influenciar as pessoas. Isso mesmo. Colossenses 3 diz, não é? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí ele diz no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai citando, né, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno. Então, fazei morrer, aqui na minha versão, né, fala lá no grego, é necron, né, considerar como morto. Não é? Então, tudo isso já foi mortificado, né? Toda essa natureza, há uma inclinação em nós, não é, para fazer certas coisas, mas minha mãe sempre dizia, tudo que você não alimenta morre. Não é? Então, aquilo ali, aqueles desejos vão ficar meio que adormecidos, não vão ter força, não vão nos dominar quando a situação surgir. Não é? Então, é só renovando a mente com as coisas do alto que estão acessíveis, amém? Para a gente. Não é? Então, Deus se revela através da sua palavra, né? Se revelou através de Jesus e vamos buscar essas coisas para que a gente possa viver à altura, né, daquilo que Ele nos chamou para viver. É verdade. Outra coisa também, né, é o diácono Wendel falando sobre o dar o fruto na estação própria. E qual é o dar o fruto na estação própria? É amar quem não te ama, é perdoar quem não te perdoa, porque vai ter determinado momento que você vai deparar com a situação. Né? É falar bem de quem fala mal de você, é orar por quem te persegue, isso é dar o fruto. Ou seja, o Gálatas 5, né? Gálatas 5 é andar no amor, na alegria, na paz, na paciência, na bondade, na benignidade, na fidelidade, no domínio próprio, na mansidão. Isso é dar o fruto na estação própria também. Né? Porque vai ter vários determinados momentos que a gente vai se deparar com um momento que a carne da gente não quer revidar. Mas aí a gente vai fazer o versículo 5, fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque a nossa natureza terrena vai querer revidar, vai querer xingar,
né? Mas a gente dá o fruto na estação própria, a gente fazer totalmente o contrário. É amar quem não nos ama, perdoar quem não nos perdoa, falar bem de quem fala mal de nós e orarmos por quem nos persegue. E numa situação de pressão também, né? Pressão, a gente não se aperrear, porque hoje eu passei 1h30 no ponto de ônibus com fome para ir para casa e minha carne estava daquele jeito. E eu comecei a orar, comecei a declarar coisas para o Senhor e comecei a dar risada. Eu pensava que eu sou doida. Eu por debaixo da máscara para eu rir com os olhos aqui, a botar a carne no lugar, porque eu estava irada. Eu estava já esperando o homem chegar do ônibus para dizer o que foi que aconteceu hoje, meu filho. Aí eu cantando lá, para ninguém me ouvir, né, cantando o mais baixinho possível, dizer, Senhor, obrigado por essa alegria incondicional. É coisa de doido mesmo, mas funciona. E eu lá, calminha. Até um crente irado, você vê um charme, né? O que foi que aconteceu mesmo? Né? Imagina se fosse outra pessoa. Seu não sei o que é. Eu estava, então, aí eu comecei, a hora de praticar a palavra é agora, de colocar em prática é agora. Então, até numa situação, vê simples, mas a gente, né, pode colocar a palavra em prática, a gente vai ver, né, o resultado, né, daquilo que o Senhor disse. Então, né, tá chegando ao final, já está chegando a horinha ali. Então foi muito bom, né, estar com vocês aqui. Espero também que você possa ter sido abençoado. Eu acredito que sim. Então, guarda esses conselhos. Não pega só a palavra de Deus para ouvir e perder ela de vista. Não, guarda, meu irmão. Te esforça, medita no que você ouviu aqui essa noite, que do jeito que a gente vai meditar, a gente vai crescer mais um pouco, e com certeza a nossa vida não vai ser a mesma, tá certo? Agradecendo a todos vocês por estar aqui, né, junto conosco, o pessoal também que está aqui no Instagram e no Facebook. No Facebook eu não estou vendo quem está, porque eu estou só com o celular aqui no Instagram, mas agradecendo ao pessoal que está junto conosco aqui, a Gil, né, a Gabriel, Gil Genro do ministro. O filho do ministro também está junto conosco aqui no Instagram. Bárbara. Não, esse filho não, o outro. O outro filho. O primeiro. O primeiro filho está lá. Bárbara também está nos assistindo, né? Tem também aqui Gabriela Santos está com a gente. Keila também está no Instagram, né? Valmir também está no Instagram. Lucicleide também. Então tem uma galera boa aqui também no Instagram, outra galera no Facebook. Graças e paz para vocês, bom você estar conosco. A gente queria dizer a você que é jovem, se você quer ter uma camisa como essa, nos procura, tá certo? Que a gente vai estar fazendo o segundo pedido dessas camisas. E se você tem desejo de ter uma camisa como essa aqui dos Atraídos, procura a mim ou a Bárbara, que a gente vai estar dando melhor informação para você, beleza? Então tenha uma noite abençoada, a gente vai estar fazendo só o último louvor para estar encerrando aqui, tá certo? Agradecer também a oportunidade da gente estar aqui. Então não perde, ó. Toda noite tem live para você estar ouvindo. Mesmo que as portas da igreja estão fechadas, meu irmão. Mas tem live, você pode ser edificado, você pode ser abençoado. Você pode avançar e pode crescer em Deus assistindo a live. Tá certo? A gente também tem a rádio 107.1. 9 horas da manhã o pastor tem ministrado uma palavra também. Temos uma live de 11 horas da noite, 23 horas. No Instagram da família, do Família Valorizo. Você pode também ouvir. Então, meu irmão, não tem desculpa para a gente crescer em Deus. Mesmo com as portas da igreja fechadas, mas a oportunidade de você crescer e avançar em Deus está indo aí para a sua casa. Tá certo? Então só basta você considerar o que você tem ouvido da parte do Senhor, que com certeza você vai crescer. Então, espero que você tenha sido abençoado. A gente vai pro louvor para estar encerrando aqui. Tenha uma noite poderosa, uma noite abençoada. Também você que quer ofertar ou dizimar, vai estar aqui na tela, certo? Do Facebook, do Instagram do Jovem não vai estar, mas no Facebook vai estar o Pix ou a conta da igreja. Então faz isso com toda a alegria, amém? Aleluia. Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, namorada e a rapaziada. O chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado,
doideira é abrir uma com um cajado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelo e ver de novo na janela pendurado, enquanto a mula falava com lá, andava sobre as águas. Então para você beber. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado, então vem. Para com essa doideira, nos acompanha na página do Facebook, né? A gente vai estar encerrando com esse louvor aqui. Tem uma noite abençoada, uma noite poderosa. Fica na paz, em nome de Jesus. Aleluia.